Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou Deise Freitas e eu atuo como consultora nas empresas e provavelmente você faça parte de algum dos times ao qual eu estou como consultora ou faça parte de algum momento, de algum ciclo, de algum local que conectou comigo para estar recebendo então este vídeo sobre liderança. E aqui, em algumas aulas, eu vou especificar, falar um pouco sobre o meu modelo de liderança, ao qual eu aplico dentro das organizações ao longo desses anos e também vou te explicar por que você deveria escutar Deise Freitas, entender qual é esse modelo e colocar isso em prática para ver realmente coisas acontecendo aí na tua trajetória, na tua liderança, tá bom? Então nós vamos começar explicando por que você deve me ouvir. Porque você deve ouvir alguém quando você conhece que se diz um especialista naquela área e explica para você. Por A mais B, você deveria fazer assim para que as coisas aconteçam e fluam melhor na tua vida. Então, é muito importante você já começar com um ponto de interrogação. Qual é o ponto de interrogação? A gente ouve muita coisa. O nível de informação hoje está muito alto. E cada vez mais tu escuta sobre como se comportar, como conseguir resultados da tua equipe, como uma liderança deve agir, o que tu está fazendo de certo, o que tu está fazendo errado. Parece que assim, se transformou em muitos especialistas explicando um modelo ideal. Eu sou Deise Freitas, eu atuo no mercado há mais de 25 anos. Então, eu comecei muito jovem, né? Comecei a minha trajetória profissional, e é uma trajetória e não uma carreira profissional, muito cedo. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a performar e trabalhar no mercado CLT, que naquela época podia registrar a carteira aos 14 anos, não tinha questão do menor aprendiz, mas enfim, eu era menor. E nesse atuar, nessa corrida toda, por que eu não tenho uma carreira? Porque eu fui mudando, modificando ao longo do processo, experimentando outras coisas. Então, é diferente de um profissional que tem 25 anos de campo de atuação em uma mesma carreira. Mudou talvez a empresa, mas ela continuou naquela área. E este profissional, ele é muito valorizado, ele sabe, ele entrega muito do que ele já sabe, né? Vira uma rotina ali já de expertise, então ele se torna aquele especialista naquela carreira. E quando eu comecei, o que eu fiz? Eu experimentei, obviamente, né, aos 14 anos, não tem muita opção de escolha, então eu precisei trabalhar e comecei a trabalhar numa área de produção. Desta área de produção, eu sempre fui a pessoa que quis descobrir, curiosa. E essa curiosidade foi cada vez me levando a outros níveis. E aí o que acontece? Eu estava há alguns meses nessa área de produção, onde eu estava numa esteira, trabalhando, né, bem na área produtiva mesmo, numa fábrica de calçados. E nesta ocasião, eu entendia, tá, mas se o calçado for feito assim, se isso aqui for feito assim, se isso aqui for acontecer, então eu perguntava muito para as chefias, que até eles olhavam assim, Deise, faz o teu trabalho, né, vai ali. Mas alguns deles despertou, não, Deise, vem cá, você tá me perguntando, então vou te ensinar umas coisas aqui. E eu já passei, em 4 meses, eu já era a pessoa que estava revisando os calçados, né, aí ganhei um jaleco diferente. E pra mim, aos 14 anos, aquilo me chamou muita atenção, mas eu fazia aquilo com uma facilidade, porque aí eu descobri quanto eu aprendia rápido a fazer as... Porque o que é que eu tinha de diferente naquele... O que eu sempre despertei pra ter de diferente? Foi a curiosidade. Eu sempre me questionei, isso está sendo feito assim, mas por quê? Precisa ser feito assim? Precisa ser desse jeito? Podemos fazer diferente? E se fizer assim e tiver um resultado maior? Então essa curiosidade foi me levando a conhecer outros níveis, a conhecer outras formas e a enxergar que eu também, se eu estudar isso, eu posso fazer isso, né? Então eu fui me performando, até que eu entrei num ambiente hospitalar, onde eu tive a oportunidade de conviver por mais de 6 anos nesse ambiente e também, né, sempre com esse nível de curiosidade, eu saí da área da técnica, ali da parte da enfermagem e fui para uma área mais de auditoria, né, de entender os porquês das coisas, de corrigir, de ver o que mais poderia ser feito diferente, de treinamentos. E aí essa área obviamente já estava linkando com a minha formação, que é na área da administração. Então, eu sou administradora e como administradora eu entendi assim, só um pouco. Eu tenho essa facilidade, né, de acompanhamento, de trabalhar com mudanças em algumas empresas, em alguns negócios aqui que eu já tenho passado. E com isso, eu me dediquei então a ser uma consultora. Lá no meio da faculdade eu já sabia, eu quero estudar para ser consultora. Como é que faz isso? Né? E aí aquela curiosidade de novo, mas eu sabia que se eu pergunto, se eu vou atrás, se eu corro atrás das coisas, eu consigo entender como é que o que afinal uma consultora faz. E aí foi essa trajetória aí. E o que eu quero te dizer com tudo isso, para resumir, não ficar aqui falando de mim, mas quando tu sai da tua zona de conforto ou quando tu não fica esperando que alguém vai te dizer o que fazer para aquela condição melhorar, para aquilo mudar, para alguma coisa acontecer, é aí que tu entende que o que mais tu quiser fazer, o que tu quer realmente na vida vai depender tão somente, exclusivamente de você, das tuas atitudes, do teu comportamento. E aí, após isso, você tá vendo aí, eu sou muito comunicativa, então a comunicação, né, o perguntar, o questionar, me levou cada vez mais perto, né, de lugares que eu nem imaginava chegar, de condições
profissionais. Então eu acabei não tendo uma carreira profissional. Então eu mergulhei em várias áreas, com todas essas áreas a mesma dedicação, o mesmo nível de entusiasmo por aquele local que eu estava, em entregar o meu melhor e que a minha passagem por ali tivesse feito um marco. Né? Então, por onde eu passei, com certeza, né, eu busquei deixar o melhor de mim em cada área, em cada local que eu passei. E aí teve um momento na minha vida que eu disse, poxa, se, né, eu consigo ajudar tantas pessoas, eu também posso criar o meu próprio negócio. Olhando oportunidades, e aí meu avô adoeceu e precisou resgatar lá o meu conhecimento técnico na área da enfermagem e tal. E eu disse, bom, com essa doença do meu avô, eu senti que o mercado precisava de pessoas que apoiassem a pessoa idosa. Porque não tinha, né, nessa condição, alguém que eu pudesse chamar, uma empresa que eu pudesse chamar. E o que eu fiz? Construí essa empresa. Mas eu construí essa empresa e não sabia que no próximo ano eu construí ela em setembro, ali, em 2 de dezembro eu já estava com alguns pacientes no domiciliar, com uma enfermeira, com uma equipe. E em março do ano seguinte, então, se deu a pandemia. E aí o caos se instaurou na minha empresa, porque essa empresa cresceu absurdamente. Em um curtíssimo espaço de tempo, eu estava com 500 profissionais, da noite pro dia, porque a pandemia realmente foi o caos, quem viveu por dentro sabe. E eu vivi tudo isso junto, ali dentro, nesse negócio. Como eu fui a pessoa, e eu penso que nada é por acaso, eu fui aquela mulher que começou a estudar, começou a entender o que estava fazendo, como tudo que eu fazia, e como era algo novo, a pandemia para todo mundo, ninguém sabia o que fazer. Aqueles protocolos que dava briga política, que prefeitos estavam enlouquecidos, secretários de saúde sem saber o que dizer, postos de saúde sem saber como enfrentar, empresas, né, que eu atendia, sem entender como queriam permanecer com os funcionários, as leis trabalhistas muito sem saber como lidar, porque aquele profissional que estava indo estava em lockdown, tinha que trabalhar de casa. Então, assim, envolveu um cenário geral e eu precisei atuar como uma consultora também neste ponto, mas também treinando pessoas. Então, imagina, o caos se instaurou. E eu falo, né, parece um floreio aqui, mas na realidade, o que estava acontecendo com a Daisy? Naquele momento, a Daisy estava totalmente focada naquele negócio, com todo um time dependente, né, de todo o direcionamento que a gente precisava dar, as pessoas esperavam por esse direcionamento, porque ninguém sabia para que lado ir, afinal de contas, e precisava de alguém, uma face, que liderasse esse caminho e dissesse para cá, por aqui, vamos por aqui, agora mudou tudo, vamos por ali, mas as coisas vão ficar bem, calma, respira, tá tudo certo, né? Só que, será que comigo estava tudo certo? Será que eu estava conseguindo dar conta de mim mesma nesse momento? Então, a liderança, às vezes, ela vai fazer isso contigo, ela vai fazer alguns testes para te entender se tu, nesse momento, tá olhando para ti, como pessoa, ou se tu está apenas olhando o externo e entendendo como tu vai dar conta disso tudo. Então, existe um equilíbrio aí na vida, porque o líder, ele precisa necessariamente, sim, dar um resultado, fazer com que tudo ande em harmonia, a gente precisa dar a condição. O papel do líder é dar a condição para que tudo flua. E naquele momento, a minha condição começou a cair. Então, a minha condição do meu autocuidado, cuidado com a minha família, o meu descanso passou a ser muito pouco, muito pequeno. E eu entendi que eu estava vivendo aquele período, né? Mas na minha mente eu sabia que não ia durar muito aquele cenário, eu vivendo daquele jeito. E aí eu fui um pouco além, tentando, porque a pandemia ela se prolongou por 2 anos, né? Então vinha aqueles altos e baixos, teve os anos mais fortes e também aqueles que deram uma amenizada, e eu atuando, né, nas empresas para elas não fecharem, 2.500 funcionários, com uma operação muito grande, não querendo fechar a sua empresa, precisando de uma estrutura, precisando de um direcionamento, sendo autuados pela vigilância jurídico, falando um monte de coisa que precisavam se adequar, se organizar, empresários, diretores, sem saber exatamente como lidar. Enfim, o caos foi muito grande. E nesse momento, quando você é uma pessoa que lidera, que vai à frente, você é a pessoa que precisa ter respostas, que precisa saber o que dizer, como direcionar. Então as pessoas esperavam de mim, Daisy, o que a gente vai fazer aqui? E aí? Eu te pergunto, no teu dia a dia, tu tá sabendo dar as respostas para as pessoas? Tu tá sabendo dar a direção para essas pessoas, para onde elas devem ir, como elas devem lidar com cada situação que elas enfrentam? Então, o papel aqui é olhar para o teu controle emocional. Com tudo isso, obviamente, né, foi um cenário ali que eu passei com isso e disse, chega, daqui para frente eu preciso cuidar da minha saúde, retomar a consultora que consegue, né, direcionar pessoas, empresas, negócios, mas para tudo isso eu precisei tomar talvez a decisão mais difícil da minha vida, né, de profissional, assim, que foi quando eu disse, vou parar aqui essa operação. Eu sabia que não precisavam de mim naquele momento presencialmente, então eu podia, né, tomar essa decisão de ir parando essa operação. Eu fui conectando com outras empresas que estavam atendendo, com outros. Então eu fui direcionando aqueles clientes, né, para outros atendimentos e fui me retirando desse cenário. E comecei a estudar uma forma de como pegar esse negócio e não deixar ele morrer totalmente,
né? Mas fazer com que esse negócio se transformasse em algum propósito, porque afinal de contas, lá com o meu avô, eu tive uma força muito grande de querer ajudar. Então eu queria continuar esse propósito de uma forma ajudando. E aí foi quando eu construí, então, um formato de startup, um aplicativo onde eu ajudo pessoas idosas, né, com seu autocuidado e a prevenção aí de doenças, o seu dia a dia. Eu tô te contando um pouco da minha história para que você compreenda e imagine tudo o que realmente se enfrenta. Então, eu tô deixando um pouco florido aqui, mas eu gostaria que tu observasse que no meio desse contexto existe dor, existe choro, existe frustração, existe uma insegurança, a incerteza, o não saber como lidar, o não saber se está fazendo certo ou errado, o vergonha de, meu Deus, e agora? Parei tudo. Então, culpa, né? Será que não dei conta? Não fui capaz? Então, existe todo um olhar que nós, seres humanos, nos cobramos e é normal. Ninguém aqui é diferente. Nós, todos seres humanos, temos pensamentos que nos limitam e que ativa ali um gatilho de incapacidade, de auto-julgamento, de uma percepção sobre nós mesmos, às vezes até mais negativa do que realmente está sendo naquele momento. E com todo essa bagagem, né, de entendimento, eu comecei a despertar para o lado mais digital, entender que eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso ajudar mais pessoas a se identificar. E uma coisa nata, com toda essa minha história de experiência, de trajetória profissional, o que eu mais senti até aqui é que a liderança, ela sempre gritou em qualquer lugar que eu estivesse. É aquela liderança natural. Sabe aquela que não é formal? Por mais que não foi contratada para ser líder naquele momento. Mas aquilo desperta e as pessoas passam a te pedir ajuda, a te perguntar, a solicitar por ti, a esperar direcionamento de você, mesmo que você não tenha o cargo da liderança. Essa é uma liderança natural, que é quando você tem esse formato de querer resolver, de querer estar à frente, de querer apoiar pessoas. Então, o líder, ele precisa se concentrar em ser apoio, em ser a ponte que dá condição para todos os liderados chegarem no resultado final. É despertar em você o teu papel, né, de liderança. Ele, tudo bem, você não vai passar, e espero que não, por tudo isso que eu passei, por toda essa experiência, por todas essas dificuldades, digamos, que eu enfrentei, mas, de certa forma, né, a gente vai atalhar aqui, no que eu puder, eu vou passar para você, um atalho de uma condução aí, para que você, na prática, agora entenda com todo o olhar diário que você precisa ter com as pessoas, com a empresa, com aquele que te contratou ou com o teu próprio negócio, de dar o resultado que ele merece, que precisa ter, e também o teu próprio resultado.